Olá, eu sou Delânia Santos, host do podcast Autoritar, e hoje vamos mergulhar em um tema essencial para líderes e gestores: como conduzir pessoas e culturas em ambientes de alta velocidade. Para isso, recebo uma convidada que tem vivência prática em startups, scale-ups e grandes empresas, sempre com foco em pessoas e cultura, liderança e inovação organizacional. Quem é, meus amigos? Elisa Duboc, uma pessoa que eu admiro muito. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Delane, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Elisa, antes de entrarmos no tema central, conta pra gente, quem é Elisa? Qual a sua trajetória? Como foi esse caminho até o Rei do Pitaco e a Sânia Energias Renováveis? Então, Delane, esse caminho até lá, ele perpassa muito sobre a minha vida, né? Eu sou nordestina, Hum, nascida e criada aqui, né, com a minha família, então, para mim, a minha base é a minha família. Preciso deixar isso muito claro, porque você vai ver que isso influencia diretamente na minha trajetória profissional. E eu amo estar aqui, eu amo estudar, eu amo aprender, eu amo me conectar com pessoas. E eu acredito que muito do que aconteceu na minha vida foi por causa disso, de networking, de conexão e conexões verdadeiras, não conexões em busca de interesses, né? Que hoje em dia, infelizmente, acaba que tem bastante, sim. mas que quando a gente consegue ser nós mesmos, quando nós conseguimos ser nós mesmos, a gente sabe que aquela pessoa ela é real, né? Então, quando falando aí, você trouxe da Sani, né? A Sani ela é uma empresa, um projeto, um amor assim que eu tenho muito grande. E eu não esqueço, eu tinha acabado de pedir demissão de uma consultoria. Falei, cara, isso não é para mim. Eu gosto de entrar na empresa, impactar a empresa, Uhum, mas eu gosto de viver esse impacto. Eu não gosto de sair e ir atrás de consertar uma outra empresa. uhum. E aí eu recebo uma ligação do Yuri Frota, que é o CEO da Ascend, dizendo assim: Oi, Elisa, tudo bem? Você lembra de mim? A gente participou de um programa de aceleração de startups. Aí eu, lembro, Yuri, lembro sim. E aí ele, ei, topa bater um papo? E aí eu vim bater um papo com o Yuri. Na época a Sani tinha 9, 10, 11 funcionários. Tinha uma salinha bem pequenininha. E aí eu vim, a conversa com o Yuri demorou mais de uma hora. E aí no dia seguinte ele me liga e diz assim: Elisa, você pode vir aqui de novo no escritório? A gente quer te fazer uma proposta. E aí nessa mesma época eu tinha recebido proposta para um outro local, mas vim aqui e falei: cara, é aqui. Eu tenho que, eu preciso, né? E aí eu vim para cá e eu lembro que com um mês de empresa, na verdade, menos de um mês, né? Eu entrei no dia 24 de agosto. No dia 21 de setembro, mais ou menos, eu estava recebendo mais 6 pessoas que eu já tinha contratado, Sim. né? E, e assim, vestir a camisa total. Lembro que o Yuri teve que viajar e passar um tempo fora. Disse assim, Elisa, a Sani tá contigo, tá? E eu olhei assim pra cara dele, eu, gente, como assim, Yuri? Né? E assim, foram alguns anos que eu amei, e por conta dessas conexões, né, desses trabalhos, eu tenho um amigo que tá no Rei do Pitaco, que me levou pra lá, e aí é uma outra experiência, mas que eu também tô aprendendo bastante. Eu não tenho dúvidas, Elisa, porque olhando para a sua carreira, eu vejo que muitas experiências, assim, elas te moldaram ao longo do tempo, né. Nós nos conhecemos há quanto tempo? Acho que é 2022, É, eu acho que foi por aí, né. foi, Gente, eu Cassiano? conheci a Elisa porque a Elisa, ela foi líder do meu filho. E aí eu lembro do desespero dele chegando em casa, primeiro emprego. "Meu Deus, eu não sei fazer tal coisa e tal". E, assim, mesmo à distância, foi amor à primeira, como é que se diz? Não é nem primeira vista, porque eu não conhecia a Elisa, Não. mas ao primeiro depoimento do Cassiano, porque eu vi na Elisa uma líder nata, uma líder que inspira, e desde então o amor só cresce, né. Mas me diz, quais são as experiências que mais moldaram a sua forma de enxergar, eh, lideranças em ambientes de crescimento acelerado? Quando eu, de fato, comecei a trabalhar em ambientes de crescimento acelerado,
eu era muito nova, né, então eu ainda tinha um conceito muito do que eu aprendia na faculdade, muito de estágio. E aí, quando eu comecei a interagir de fato com startups e ver isso, eu parei para prestar atenção nos meus líderes, né, Sim. que graças a Deus eu tenho hoje na minha rede, assim, um carinho enorme. E eu notava que eles tinham a mesma ansiedade que eu e que outros colegas da mesma idade, mas eles tinham uma calma, porque eles também sabiam que eles também estavam ensinando a gente, né. Uhum. Então, assim, eu acho que a minha forma de enxergar a liderança e ambientes de crescimento acelerado diz muito a respeito do próximo, porque o ambiente ele já é acelerado. Se nós também formos assim, ninguém vai conseguir ficar, né. Então, Perfeito. eu acredito que é também muito olhando para o próximo. Bacana. Eu vejo muito isso na tua liderança mesmo, porque o crescimento que meu filho teve, assim, em um ano foi exponencial, foi de um amadurecimento muito profundo. Mas por quê? Porque eu via que mesmo no ambiente acelerado, aí você me corrija se eu estiver errada, mesmo vocês imersos em um ambiente que estava mudando muito, a cena estava crescendo ali, né, o crescimento e ainda está crescendo Sim. aceleradamente. Mas assim, vocês formaram uma rede de relacionamento onde, para além dessa rede de relacionamento, vocês tinham o mesmo propósito, então a coisa fluía, vocês podiam dizer, qualquer coisa um para o outro, puxar a orelha, era isso mesmo, porque eu que estava nos bastidores, né, vendo ele chegar em casa e tal, eu recebia muito essa informação e tinha essa percepção, porque mesmo no ambiente muito acelerado e o desafio sendo muito grande, ele estava feliz. É. Não, mas esse é, assim, a maior conquista, né, eu diria. Porque, assim, a gente vivia um caos, né, a gente era, assim, trocar o pneu com o carro em movimento, né, e mesmo assim a gente era muito feliz, trabalhava até mais do que era na carga horária, mas a gente estava lá por quê? Porque a gente tinha um propósito, porque a gente compartilhava de um momento. Sabe, não era aquele ambiente de trabalho que a gente ia e não gostava: "Ai, eu tenho que ir para o trabalho", sabe. Era um ambiente que a gente gostava de estar, Hum, um ambiente que a gente teve uma relação, né, que a gente conseguia se dar muito bem. uhum. E aí você fala e muitas vezes extrapolava até o job description, né. Às vezes a gente colocava: "Cara, tem que fazer isso, mas tem tal coisa precisando de ajuda, a gente não tem gente. Bora!". E muitas vezes a gente não precisava nem pedir. As outras pessoas já diziam mesmo: "Não, já tô indo", né, então é exatamente isso. Muito bacana. Tu lembra de algum momento em que a tua área, né, de pessoas e cultura ou era gente e gestão, Elisa, que tu cuidava? Pessoas e cultura. Mas Pessoas e também cuidava de gestão também. pronto, pronto. Teve algum momento que foi decisivo, assim, que a tua área foi decisiva para algum avanço da organização, ou algum projeto em específico em que a sua área foi determinante para isso? Então, sim, né, na verdade, como a área de pessoas e cultura, gente, gestão é a área que fica um pouco mais em back office, né, não tem tanta visibilidade, Ah, é um pouco mais difícil da gente notar, porque se a gente para pensar, a gente verdade, nota um impacto diário, porque se não fosse essa área, talvez nem tivesse gente na empresa. perfeito. Mas quando a gente para pensar, quando a gente vai lembrar de um feito, a gente lembra de um recorde de venda, a gente lembra de uma publicação que viralizou, a gente nunca lembra disso, né. E eu estava fazendo um trabalho de me lembrar disso. E eu lembrei que a área de pessoas e cultura, principalmente na Sani, né, também gente e gestão, porque englobava, ela, sempre foi muito especial por conta de um fator chamado criatividade. Super importante, principalmente por esse movimento aí, né, de alta Não, velocidade. perfeito. E aí, assim, a questão da criatividade, eu lembro que a gente estava precisando, fazer a inauguração, o lançamento de um produto, e que esse lançamento ia ser uma live à noite. Sim, E aí a gente ia ter que fazer as pessoas ficarem à noite, mas eu não tinha grana para pagar hora extra, né. E aí eu pensei: "Cara, como eu vou fazer isso?". Porque eu não posso fazer a pessoa ficar, né. E aí nessa época a gente usava os bottoms como símbolos, né, de ações e cultura. E eu peguei e lancei: "Gente,
a gente vai ter um pelotão do lançamento Pelotão, um adorei. pelotão do lançamento, e aí quem quiser fazer parte do pelotão vai ganhar o distintivo. E aí eu criei um distintivozinho, assim, eu não sou designer, então foi o que deu no bottom. E aí, quando a gente viu, o pessoal estava engajando porque queria fazer parte do pelotão, porque queria ganhar esse bottom, né? Então, o que que acontece? Eu não tive que pedir para ninguém ficar. Eu falei, gente, vocês não vão receber hora extra, né? Porque nessa época a gente não tinha grana. E as pessoas, não, mas eu quero bottom, eu quero pelotão, eu quero ser o melhor do pelotão, né? E aí acabou que o pessoal ficou, engajou e tal, e tudo isso por conta de uma criatividade. Muito bacana. Porque envolvia um propósito, né, Elisa? Né? Então, estava Sempre. todo mundo. E, na tua opinião, o que é que diferencia lideranças que estão em ambientes de alta velocidade, de mudanças constantes, para uma liderança que está em ambientes mais estáveis? Essa pergunta, ela é muito boa, né? Porque, assim, pra ser sincera, eu nunca estive em um ambiente que fosse realmente muito estável, confesso, né? Sente falta? Não. Como eu sou muito acelerada, o pouco que eu fiquei em um ambiente estável, assim, mais paradão, eu não consegui. Era uma coisa muito lenta, né? Então eu realmente me encontrei nesse ambiente mais acelerado, talvez um pouco mais caótico, eu diria, né? Onde a gente vai montar o paraquedas depois de pular do avião, Uhum, não é isso? uhum. Então eu acho que o profissional, ele primeiramente saber se ele gosta de um ambiente estável ou um ambiente mais acelerado faz total diferença. E também a questão do, espera na sua visão, lidera desculpa, me perdi na minha resposta. Não, mas eu vou te dizer. Você estava falando, eu achei bem legal, só comentando aqui a tua resposta. Você falou assim, Delane, eu nunca trabalhei num ambiente que tem liderança, num ambiente estável. Nunca trabalhei num ambientezinho bonitinho, onde as coisas são feitas de uma maneira menos caótica. Eu tô falando caótica, mas de maneira positiva. É Sim, porque, claro. é porque quando você está num ambiente de alta velocidade, parece em algum momento que a coisa é caótica, né? Tanto que existe uma confusão muito grande em alguns mercados, assim, cara, tudo bem, esse ambiente de alta velocidade, é possível manter uma cultura? Tá. As pessoas bem dentro da cultura, se tem muita velocidade? Mas isso é outra discussão, daqui a pouco eu trago. Mas assim, você falou que não se adaptou, Não. né, você achou meio morninho, né, aquela coisa. Mas eu acho que isso fala muito sobre a tua personalidade, entendeu, Elisa? Porque, quando eu não conhecia você assim, pessoalmente, conhecia só pela sua reputação como líder, a impressão que eu tinha é dessa líder de alta velocidade mesmo. Resolve, tá, eu tô aqui contigo se precisar, vamos lá, não sei o quê, papapá, vamos focar a solução. Era assim que eu via. Quando eu conheci você, aí eu tive certeza. Ela é bem assim, gente, né? É. Tu lembra que eu te levei lá na pós-graduação, na minha Lembro. disciplina, que você deu uma palestra da sua, Lembro, da eu tinha sua acabado de fazer a trajetória? cirurgia. Pois é, menina, e todo mundo amou, porque a tua trajetória tem muitos. Mas assim, eu acho que, trazendo agora, eu te perguntei, mas trazendo um pouco do que você falou e já respondendo, eu acho que a diferença ela está muito ligada muito mais ao perfil da pessoa que está nesse ambiente, Perfeito, né? Porque tu fala perfeito. assim, ah, eu não me encaixei. Mas, por exemplo, tem pessoas que só se encaixam em ambientes assim, tu entende? O que é que tu acha? Não, eu acho que faz total sentido. E eu estava aqui, enquanto você falava, eu lembrei de uma palavra. Um líder, independente de onde ele tá, ele tem que ser resiliente. Pronto. E ó, a questão da liderança mais estável e da liderança em um ambiente mais acelerado, ambas exigem resiliência, mas em diferentes níveis de resiliência, né? Venhamos e convenhamos. Existe um mundo teórico muito lindo, onde tudo vai sair da forma que eu planejei, que eu estudei, que eu criei, e existe um ambiente que isso não vai acontecer. Que às vezes eu vou criar, estudar, planejar, desenhar e nada daquilo vai acontecer. E eu Exatamente. não posso me deixar frustrar por causa disso. Então, eu acho que a palavra, assim, vai ser resiliência. Resiliência é uma palavra que eu diria que é o que muda muito de um ambiente estável para um ambiente mais acelerado.
Sem dúvida, eu já tive experiência nos 2. Assim, já trabalhei, por exemplo, em organizações públicas, empresas privadas, empresas que estavam começando, e assim, eu realmente também tenho um estilo um pouco parecido com o seu. Eu gosto do desafio, de me sentir desafiada, de estar diante de algo que para mim não é tão comum. É como se aquilo servisse para que eu aprendesse um pouco também, entendeu? E eu acho que a resiliência faz total sentido, que puxa um pouco da inteligência emocional, Com certeza, né. sem Então, dúvidas. eu acredito que líderes que trabalham em ambientes que mudam muito, que têm muita velocidade, se não tiver essa base não aguenta. Não, até porque você vai estar lá, tendo que entregar resultado, sendo cobrado por resultado, mas continuar lá com seu sorriso no rosto, dizendo para todo mundo: "Vai dar certo", enquanto na sua cabeça vai dizer: "Isso aqui não vai dar certo não, de jeito nenhum", mas aí você vai lá e vai dar certo, e geralmente no final das contas dá certo. É, porque o líder também ele é humano também, né, tem aqueles momentos de crise que fica só com a gente, né. Perfeito. Mas voltando para aquela pergunta, não é nem pergunta, para aquela observação que eu falei de entrega de resultados, né, entrega rápido versus cultura. Uhum. Na opinião da Elisa, é possível manter uma cultura forte, mesmo com a exigência de resultados e cada vez mais rápidos? Sem dúvidas, porque é essa cultura que vai fazer com que os resultados cheguem. E qual era a estratégia da Elisa à frente dessa área? Porque é uma área extremamente importante, né, Muito. que envolve a cultura da empresa, para equilibrar essas 2 coisas. Bom, como eu falei, criatividade Sim. e resiliência, Uhum. né. Eu acredito que essas 2 coisas são muito importantes para que a área consiga caminhar, sustentando a cultura que vai manter o profissional engajado para entregar resultado. Perfeito. Então eu acredito que é uma soma de fatores, né. E eu acredito que a cultura, por que que ela é interessante? Porque a cultura, no final do dia, ela é o porquê. Ela traz o Perfeito. porquê que eu faço isso, por que que eu estou aqui. Se a minha empresa, se a missão da minha empresa é impactar o mundo, a minha cultura tem que reverberar isso. E E é um reforço diário. então é certo dizer que se o líder está sofrendo essas crise com a cultura, aí o negócio não anda? Não, não dá. A cultura, ela tem que ser algo orgânico, mas ela também tem que ser algo que seja genuíno, né. Não, de tudo que eu já estudei, nenhuma cultura imposta deu certo. Não é porque agora a gente achou legal que lá no Google eles fazem isso, então a gente vai fazer isso. Tem que ser orgânico, tem que acontecer. Não dá para você impor, né. Então, assim, a cultura que vai fomentar, de fato, a entrega de resultado. Perfeito. E me diz uma coisa, Elisa, quais são os erros mais comuns, na tua opinião, que líderes cometem em empresas que crescem rápido e que podem comprometer o clima e os resultados? Essa pergunta é muito boa. E aí, assim, vamos considerar empresas que crescem rápido, startups ou empresas pequenas que ainda não têm processos e Sim, burocracias, sim, né. Eu acho que a primeira coisa é a ansiedade e tomada de decisão. Eu sempre digo que a gente tem que dormir com a decisão. A gente tem que tomar uma perfeito. decisão e dificilmente é uma decisão que a gente tem que tomar, assim, uma decisão muito grande que é daqui para mais tarde. Eu digo que eu tenho que levar essa decisão para o travesseiro. Eu tenho que dormir com essa decisão. E se eu acordar com o mesmo pensamento é porque é o certo, né. Então eu acredito que, apesar da gente ter que tomar decisões rápidas, elas não precisam ser tão rápidas assim, que quanto a nossa ansiedade quer que seja, né. Hum, Então, eu diria um pouco mais de calma nisso. E o segundo ponto, eu diria que muitas vezes uma pessoa que está começando uma empresa, que está, começando uma startup ou começando a trabalhar em uma startup mesmo não sendo founder, enfim, ela às vezes quer se provar muito. Então ela quer: "Não, eu sei, eu tô aqui porque eu sei o que eu tô fazendo, sim, ele confiou em mim e tal", e não tem um pouco da humildade de estudar, pedir uma opinião externa, né, trocar uma ideia. Então ele junta uma ansiedade de uma resposta com uma possível falta de conhecimento, dependendo do assunto, obviamente, e isso pode ser a soma para erros que impactem o clima e o resultado da empresa.
Cobranças exageradas podem estar em um desses erros em função da ansiedade? Podem, podem, mas eu acho que toda startup vai ter uma cobrança acima da média, né. Isso tudo depende de como é feito e como é encarado. Sim. E assim, ó, a comunicação, Elisa, eu gosto muito de falar sobre comunicação, porque para mim é a linha mestra, assim, de toda organização que é bem-sucedida, tem uma cultura forte e tudo mais, que é o que você está dizendo o tempo inteiro, o como as coisas são feitas. Tudo é possível desde que veja como essas coisas devem, então isso envolve uma comunicação, Com certeza. que tem que ter muita harmonia ali em quem está no nível estratégico, uma comunicação também junto com as pessoas que estão operacionalizando aquilo que precisa ser feito. Quais foram os principais desafios que tu enfrentou para conseguir fazer com que essa comunicação, sabe, ela permeasse todos os setores? Porque normalmente ela fica em algum desses níveis aí, ela se perde ao longo do caminho, né. Quanto mais horizontalizada a estrutura, aliás, verticalizada, digamos, né, mais perigo a gente corre dela ficar em algum nível ali e não descer para onde realmente tem que estar. Quais eram as estratégias que tu utilizava para essa comunicação fluir? Bom, eu sempre fui muito presente no negócio, né. Então, por mais que a gente utilizasse o Slack ou o WhatsApp Hum, como ferramenta, a gente fazia a comunicação, mas eu estava lá, tanto eu quanto o meu time, né, reforçando no dia a dia: "Ei, você viu o que a gente postou lá? Você viu o que a gente mandou? Você já confirmou sua presença?", né. Então isso também, ajudou a questão da comunicação e uhum, também a forma como a gente falava. Por exemplo, eu notava que se eu fizesse um texto corrido, eu iria impactar algumas pessoas que de fato iriam ler. Mas se eu botasse um monte de emoticon, de GIF, de coisas assim, eh, talvez as pessoas fossem ler pela curiosidade, né. Então, assim, o pessoal da Senha até brinca comigo até hoje, que de vez em quando o Yuri vai fazer uma apresentação, ele bota um GIF, aí todo mundo é assim, batata, eu recebo uns 4 fotos no WhatsApp dizendo assim: "Olha aí, Elisa, se inspirando em ti", porque eu usei tanto o GIF para conseguir chamar a atenção das pessoas, para conseguir claro. chamar as pessoas para o que é que aquele GIF estava querendo dizer, porque às vezes eu botava o Pernalonga correndo. O que que o Pernalonga correndo quer dizer, né? Então, Que eh, massa! então eu usava isso e a galera ficava tipo: "Como assim o Pernalonga correndo?". Tá indo pra onde? Exato, então a gente prendia a atenção das pessoas naquilo, né, seja uma comunicação em um all hands, né, que é um rito que a gente fazia online com toda a empresa no Google Meet, seja um momento off-site, né. Então acho que a gente tem que entender quem é o nosso público, Uhum. apesar de ser um público interno, e saber como a gente vai pegar essa atenção deles. E falando sobre liderança, tá? Porque eu perguntei para ti quais são os erros mais comuns, né, na liderança mesmo. Como é que aconteceu já, não sei se ou na Sany ou em outra empresa que você já trabalhou, de você ter na mesma empresa líderes que cobram demais e líderes que são permissivos demais? Sempre. Como é que tu identificava isso e como é que tu atuava para equalizar, né, porque isso aí cria um desequilíbrio enorme. Uhum. De um lado, um líder que arranca a pele da equipe e de qualquer jeito, porque como você bem falou, resultados eles fazem parte do negócio, ponto, né. Mas tem aquele que diz assim: "Oh, eu tenho que ser bonzinho para eu ser querido, eu quero ser querido, eu quero ser aceito", né. Uhum. E aí, nenhum é bom nem o outro, a gente tem que equilibrar. Aconteceu isso contigo? Tu usou alguma Aconte estratégia? Aconteceu demais, assim. Eu confesso que por um tempo eu fui a líder boazinha. "Ah não, eu não quero cobrar para poder ser Elisa, querida". descobrimos aqui. É, acredite, como eu comecei a ser líder muito cedo, eu não tinha ainda a maturidade de: "Não, eu tô aqui para trabalhar", sabe. Sim, Eu queria sim. que as pessoas gostassem de mim. E óbvio que hoje em dia eu já aprendi, né, que essa não é a melhor forma, mas eu já em um momento eu É. sofria, e aí, me chamava e dizia assim: "Elisa", as pessoas estão dizendo assim: "Ah, porque eu queria ser liderado pela Elisa, não pela fulano, ciclano", né. Uhum. E aí por quê? Porque eu era legal, porque eu não cobrava,
porque eu levava trabalho para casa e pegava mais coisa para não ter que cobrar. Hum. Mas eu aprendi, assim, no dia a dia que não dá para ser assim, né, e que tem que existir se existe um muito bonzinho, é porque vai ter um que vai estar puxando muito para conseguir o resultado. E aí depois que eu aprendi isso, quando eu via tanto um muito bonzinho quanto um que estava puxando muito, chamava para conversar. "Cara, o que que a gente tá fazendo aqui?". "Não, o time de vendas tem que bater meta, tal". "Por que que a gente não faz um programa?", né. Eu lembro que a gente lançou um programa uma época chamado Sunny 220 volts. Legal. E aí o Sunny 220 volts era justamente para engajar o time comercial, que Sim. estava nessa época sendo, eh, muito estava sendo muito Cobrado? cobrado, né. Mas de uma outra forma, que as pessoas ganhavam pontos e quem ganhasse mais pontos na semana estourava um balão, dentro do balão tinha uma premiação, né, e aí eram premiações muito diversas, né, tinham todos os tipos de premiação, desde uma massagem a 2 meses de Netflix, até a premiação final, que era um final de semana num Que hotel. bacana. Então assim, cara, você tá se desgastando inclusive como liderança, vamos criar aqui um programa? Vamos criar aqui e tal. E aí as pessoas elas vão querer porque elas querem ganhar os prêmios, né. E eu tenho orçamento para esses prêmios. Então, a gente dá uma diminuída na cobrança daquela pessoa, a gente engaja a galera de outra forma, a gente traz o pessoal mais para perto, o pessoal estava: "Não, aquele líder é muito chato, aquele líder ele puxa demais, ele cobra demais", mas agora a pessoa que quer tá se cobrando de resultado. Mas tu chegou a trabalhar também a comunicação desse líder com a equipe? Sim. Porque às vezes esses programas são muito legais, mas o líder não consegue ainda comunicar, né. Sim. Não, então, nessa época, como eu falei, a Sânia ela era pequena, né. Então, eu entrei para ser a comunicação, né, então, eu junto com a liderança da equipe, né, a gente lançou o programa, mas quem fazia lá a comunicação, por exemplo: "Galera, cadê os resultados? Cadê os pontos? Não quer ninguém quer estourar balão hoje", e tal, era eu que chegava fazendo. Por quê? Porque se fosse ele, seria visto de outra forma. E aí, aos poucos, foi passando a bola, até que depois tudo foi, melhorado, digamos assim. E que práticas, vamos lá, inspirado no que você já viveu, obviamente que você conhece, já estudou, que eu sei que você gosta disso, né. Que práticas e ferramentas você recomenda para os líderes que querem manter essa comunicação clara, sem ser violenta, e manter a equipe engajada? Então, o one on one constante e a proximidade para que haja uma abertura e flexibilidade de ambos os lados, né. Por que que eu digo one on one constante? Além da troca de feedbacks, porque eu estou partindo do princípio que são pessoas maduras, esse crescimento vai ser bom para os 2 lados, né. Então e também a ques além do one on one, a questão da proximidade, porque a proximidade eu já sei que, por exemplo, fulana mora muito, muito longe, então eu tenho que ter uma flexibilidade para que ela se mantenha engajada, né. Eu estava até aqui refletindo, eu prefiro muito mais abrir mão da pessoa vir um dia presencial, da pessoa tirar uma manhã off para resolver uma coisa, mas que depois ela queira compensar como forma de: "Não, eles me ajudam quando eu preciso, então eu vou fazer isso", do que eu dizer: "Não, você não vai fazer isso, você vai vir presencial, você vai ir", se a pessoa eu vou ter um profissional e um resultado ok. Elise, isso é tão interessante o que você está dizendo, porque, vamos lá, você mesmo disse agora, né, Delânia, partindo do princípio que as pessoas têm maturidade? Foi algo assim que você falou? Sim, Porque às vezes o líder faz isso e a pessoa pode achar que é só uma obrigação e ainda assim não corresponder, né. Então eu acho que, eh, s conhecendo um pouco a Sani, por meio do meu filho, de você, do mercado, né, tive já contato com outras pessoas da Sani, contato com você, né, em outros momentos. Eu acho que foi um encontro, né, vocês faziam um processo de atração e seleção muito bom, que vocês focavam mesmo quem tinha fit cultural, acima de tudo. acima de tudo. Isso para mim já era um diferencial gigante, porque podia ser tecnicamente maravilhoso, mas se tivesse algum problema com relação ao fit cultural, já era algo que vocês
não absorveu muito bem ali, vixe, vai complicar, porque é esse encontro que faz com que ações como essa que você está dizendo deem certo. Pô, eu tenho as pessoas certas aqui dentro, no que diz respeito, não estou falando da questão técnica, porque tinham pessoas que estavam aprendendo, mas tinha um fit cultural, tinha os comportamentos ali que combinavam com os comportamentos da cultura, eram interessados, eram interessantes, proativos e tal, e aí sim vale a pena. Sim. Porque talvez essa técnica não dê certo para todo mundo, Não, com certeza não. né? Tu já esteve em alguma empresa em que isso não seria viável? Sem dizer o nome da empresa lá, claro. Não, assim, a minha atual empresa, isso não seria viável, porque primeiro eu não tenho um time, assim, que tem que bater esse tipo de meta comercial, Ah, ok. Por entende? isso, né? Por isso, mas deixa eu ver, uma outra empresa que isso não daria certo. Pronto, uma empresa muito padrão, uma Hum, empresa muito tradicional. Isso dificilmente daria certo, sabe por quê? Porque as pessoas elas vão esperar muito mais e elas não vão engajar no que você propor. Elas vão querer ser convencidas, elas vão dizer: "Ah, a empresa faz isso e agora acha que eu vou me rebolar para dar resultado. Ah, só isso não é suficiente". E não é assim, definitivamente não é assim. e aí abre uma discussão, Elisa, que eu sempre brinco com os meus convidados, dizendo assim, ó, tem que te chamar para mais 3 podcasts, porque os assuntos são tão bons, a gente está trazendo aqui pessoas tão queridas, né? Mas assim, realmente, quando a gente fala do mercado de hoje que valoriza flexibilidade no horário de trabalho, principalmente as gerações mais jovens, alguns benefícios que também são fora do padrão, que é justamente não só a flexibilidade do horário, mas às vezes respeitar o horário em que essa pessoa se sente mais produtiva, que é outra tendência. Cara, dependendo do estilo do negócio, dependendo até da natureza, comercialmente falando que esse negócio atua, eu não vejo também como aplicar. Só que a galera generaliza tudo. Sim, Tipo assim, perfeito. home office não, toda empresa tem que trabalhar. Cara, eu acho Não. que eu acho que não dá. Não, não dá. Não dá, eu acredito, assim, apesar de eu ser do digital, eu amar o digital, eu amar resolver coisa à distância. Eu, por exemplo, moro em São Paulo, trabalho em São Paulo, né? Só que eu consigo vir passar uma semana em Fortaleza, graças a isso. Mas, eu não acho que hoje um 100% home office tem o impacto cultural que empresas que têm um presencial e um híbrido têm, né. E além do fato dessa questão de horários e etcétera, tem setores que não vão conseguir pegar isso. Se eu Perfeito. estou num setor de horário comercial, de atendimento, como é que eu não, hoje eu só vou começar a trabalhar meio-dia. Certo, mas você está num atendimento, você tem que trabalhar de manhã, né. Então existem setores que essa flexibilidade também não é tão grande. Então eu acho que não é receita de bolo, não serve para todo canto. Perfeito, perfeito. Se eu chamar a equipe lá da Sânio ou da sua empresa atual e disser assim: "Gente, ó, eu quero saber alguma curiosidade da Elisa, como líder. Me conta aí uma curiosidade, tipo algum ritual que ela tem com vocês que é diferentão, ou o estilo mesmo dela como líder, como é que é?". Eles me diriam o quê? Então, eu todo one-on-one que eu vou fazer, assim, independente de feedback, mas às vezes do one-on-one de vamos entender as atividades, alinhamento, né, Uhum, uhum. semanal. Eu gosto antes de começar qualquer one-on-one perguntando como é que você está. Pergunto dos seus filhos, cadê seu cachorro, eh, como foi o final de semana, né, porque aí a pessoa ela também já vai quebrando um pouco mais o gelo. "Ah, não, esse final de semana eu fui no canto tal". "Ah, eu já fui lá". "Sério, você já foi? O que você achou?". Né, então assim, isso gera também uma proximidade, né, mas eu gosto de me conectar com a pessoa. Eu entendo que é uma relação profissional, a Uhum. gente não tá ali para ser amigo, a Sim, gente tá ali para sim. trabalhar, mas eu acho que essa é uma forma da gente se conectar e juntos buscar melhores resultados. Porque eu te conhecendo, eu vou saber que, por exemplo, você tem um cachorro que tem que fazer fisioterapia, não sei. Uhum. Então eu já vou saber que em algum momento você vai se ausentar para isso e que tá tudo bem.
né? Eu já vou estar preparado para isso. Eu não vou receber uma mensagem sua em cima da hora dizendo: "Ah, ó, vou ter que cancelar a reunião hoje, tenho que Ou levar meu então, só cachorro". para você saber, eu tenho um cachorro. Você É, sabia? pois é, né? Então, assim, eu acho que eu gosto de fazer isso e eu também gosto de momentos de descontração, seja com a minha equipe, seja com pessoas da empresa, né? Então, eu sou uma pessoa que facilmente fica até depois do horário no escritório para trocar ideia, para conversar sobre outras coisas além de trabalho, e que às vezes fala sobre trabalho também. Ah, de vez em quando sai uma sugestão de tipo: "Ah, nem sabe, eu estava aqui pensando, tal", e às vezes é uma super sugestão, né? Por exemplo, eu notava que muita gente ia de camisa de time, né, porque hoje eu trabalho no Rei do Pitaco, então a gente tem, o esporte, né. Aham. Então muita gente ia várias vezes com camisa de time, mas e tal. Aí uma pessoa pegou e disse assim: "Elisa, por que que a gente não faz o dia da camisa de time? Agora toda quinta-feira é o dia da camisa de Não time". acredito. E aí você vai com Sem briga, sem né. briga. Não, totalmente sem briga. Até porque lá a galera é tão vidrada, assim, por esporte, que tem a camisa do time do coração, do time rival, do time de não sei aonde, né, porque é o esporte acima de qualquer coisa. Que legal, que legal. E esse teu jeito de liderar, né, tu pode compartilhar algum momento que te marcou positivamente, que você teve um resultado positivo por causa do teu estilo de liderar? Ou alguma coisa que você resolveu, ou algum projeto que você, sabe, realizou? Tem alguma coisa que foi um fruto positivo do seu jeito de liderar? Eu vou trazer 2 exemplos, um da Sandy e um do Rei do Pitaco. Eles são muito parecidos, mas isso mostra uma certa coerência, Hum, né, no meu estilo, que é, a gente teve que fazer uma reforma no escritório da Sandy para uhum, aumentar o nosso espaço. uhum, Mesma coisa no Rei do Pitaco, ele fez uma mudança. E em ambos os casos, o meu time, no caso, entrou para o jogo, né. Foi lá, botou mão na massa, pensou em como a gente fazer isso, né. Por exemplo, aqui eu estava em Fortaleza, acostumada, eu virava para Cassiano, Osmar, Pedro, Renato, Lia, e assim: "Gente, a gente vai ter que pregar essa grama aqui no chão, subindo aqui na parede". Aí a gente contratava uma pessoa, o cara dizia: "Olha, a gente só faz no chão". Aí eu ia: "A parede? Na parede a gente não faz". Aí eu olhava assim: "A gente vai ter que fazer", né. Então era a gente que ia lá, a gente comprava, algumas coisas na internet e aprendia a fazer. Então meio que todo mundo botou muito a mão na massa para essa entrega, que no final todos os colaboradores ficaram assim: "Uau". E o mesmo aconteceu agora no Rei do Pitaco, né. Em São Paulo, eu falava assim: "Olha, a gente tem umas fichas de pôquer com a nossa logo, e a gente tem uma sala lá", eu virei e falei assim: "Olha, eu quero metade dessa parede com essas fichas de pôquer". As meninas olharam assim pra mim, tipo assim: "Como assim? Eu nem sei quem eu pesquiso no Google pra contratar". Aí eu: "Como assim você vai pesquisar no Google? A gente vai fazer isso". Elas olhavam assim pra mim: "Mas como assim?". Aí eu: "Não, algum dia a gente vai ficar, depois vocês tiram um dia de folga, eu vou pedir uma pizza, botar música e nós vamos pregar essas fichas na parede". E assim foi feito. É tanto que hoje é a sala preferida dos pitaqueiros, desse essa sala quero uma foto dessa sala dos vou te pitaqueiros. mandar, que é muito legal, a parede, metade da parede é só de ficha de pôquer colada uma a uma. Nossa! É, meus amigos, essa é a Elisa do Boque. Por isso que eu a convidei para o nosso podcast. Elisa, vamos lá. Você, como líder gestora, você também precisa se cuidar. Sim. Qual é a estratégia da Elisa para botar a mente no lugar? Elisa tem um hobby, Elisa tem uma rotina espiritual, Elisa, que hábito te reenergiza para você continuar sendo essa líder gestora inspiradora? Vai soar clichê, mas estar com minha família. Hum, Então, delícia. estar com a minha família é o que renova todas as minhas energias. Como hoje eu moro só e eu não tenho como estar com eles o tempo inteiro, apesar da gente, né, ter o advento aí do WhatsApp vídeo, onde a gente consegue se falar, eu lá aprendi outras formas. Então, assim, eu não me cobro, hoje eu não tenho um horário fixo e eu não me cobro por ter um horário fixo.
Às vezes eu saio de uma reunião muito estressada, quer saber, eu vou bem ali tomar um sorvete. E eu vou ali, eu tomo meu sorvete, eu volto, estou pronta para a próxima, né. Então assim, de forma geral, estar com a minha família é sempre muito bom, mas no dia a dia é muito do momento. É muito de: "Quer saber, eu vou sentar ali no sofá e conversar um pouquinho. Eu vou fazer determinada coisa", né. E aí volto renovado e faço um trabalho muito melhor do que eu teria feito se eu tivesse ficado me forçando a fazer aquilo naquele momento. Tudo bem que, por ser organizado, eu tenho sempre muita antecedência das minhas coisas, né. Mas e por isso dá certo. Mas, assim, acho que hoje seria eu diria isso, que é o meu grande diferencial, assim, para conseguir ficar sã. E como é que você se capacita? Aí vamos lá, você sabe que lidar com pessoas e cultura, meu Deus, né, são 2 pequenos universos extremamente complexos, né. E lógico que você deve buscar conhecimento e tal. Quais são os conhecimentos que hoje você está priorizando para o teu autodesenvolvimento? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, você falou assim: "São 2 universos difíceis", e eu não diria que são só 2, tá. Eu botaria uma outra esfera que se chama, eu nem gosto muito desse termo, mas a autogestão. Sim, Porque muitas vezes, até mesmo em startup, às vezes a gente escuta: "Por que que a gente vai gastar dinheiro com isso? Isso aí nem faz impacto, isso nem tem impacto". Só que às vezes essa pessoa, ela não mora, ela não vai para o escritório sempre, ela não tem essa visibilidade. Então, a gente perfeito, também tem que ter a negociação de dizer: "Não, por isso, por isso e por isso". E por isso a questão da capacitação é muito importante, porque a gente tem argumentos palpáveis para mostrar. Não é perfeito. só um: "Ah, porque eu acho. Eu Ah, acho porque que seria seria bom. legal, seria Seria legal. legal. Eu acho que seria legal. Ah, porque eu quero isso". Não, é por isso e por isso, né. Então, assim, hoje, uma coisa que eu estudo muito mesmo é cultura, saúde, mental, porque hoje Perfeito, em dia a perfeito. gente precisa prezar por isso, Sim, muito. e, feedback e negociação. São hoje os pilares principais que eu estou Perfeito. estudando. Eu vou para evento, eu pego o iPad, eu fico lá nas palestras, eu não levanto das palestras, eu fico lá anotando Eu também, tudo, Elisa de Deus. não perco É nada. quase uma transcrição, É, né. literalmente, né. Então não perco nada, faço curso de extensão, tô pensando em começar mais um MBA, Bacana. né, quem sabe aí depois um mestrado, mas eu gosto muito de estudar isso, e eu gosto muito de conversar com pessoas que falam a mesma língua. Então, me conecto muito com outras pessoas e a gente conversa. Muito bem. Para a Elisa, como lideranças bem preparadas transformam pressão em oportunidade? Com a criatividade. Ó, uma vez eu vou fazer essa pergunta para ti, mas já me perguntaram assim: "Professora", porque eu dou aula lá no Unifor, "o que é criatividade?". Eu vou primeiro ouvir a tua resposta, depois eu digo a minha. Criatividade, meu Deus, acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que é criatividade? Para mim, criatividade é quando a gente transforma, uma situação em uma oportunidade de melhoria, algo nesse Pronto, sentido. você foi muito corporativa. Eu respondo para o aluno o seguinte: é quando você pega um pneu e um macarrão e transforma no suco de limão. Aí a pessoa fica: "Pneu? Macarrão, suco de limão?". Depois é exatamente isso. Quando a gente consegue transformar, a gente está sendo criativo, Perfeito. né. E eu acho realmente que transformar pressão em criatividade precisa de inteligência emocional. Ah, demais. É básico, básico, assim. Se você hoje em dia, uma pessoa que não tem inteligência emocional, não tem resiliência, ela dificilmente vai muito longe no mercado. Mesmo não estando em gestão, mesmo sendo como especialista, mas ela não vai muito longe no mercado. Como pessoas e cultura sustentam resultados a longo prazo? Reforçando diariamente a cultura através de ações e atividades
para motivar e engajar os colaboradores. É uma frase bonitinha de LinkedIn. Achei linda a tua frase. Pois é, mas é mais ou menos isso. Mas, Elisa, olha só o que você fala, faz todo sentido, porque eu acho que todas as empresas, e na maioria, tem aqueles quadros que tem nossa missão, visão, valor. Mas aí vamos lá, eu sempre digo o seguinte, que você tem que ficar muito ligado aos artefatos da cultura. Perfeito. Aí, por exemplo, você chega na empresa para entrevista, senta na recepção, a recepcionista, a pessoa não fala com você, não te acolhe. Aí você entra, o líder te deixa esperando 2 horas por uma coisa que foi marcada. Então, assim, é isso que eu digo, entendeu? Por exemplo, a cultura é aquela que você ouve na sala do cafezinho, quando ninguém se vê sendo percebido, ou é aquela cultura que as pessoas percebem quando passam por esses pontos aí, né? Por esses experimentos, esses artefatos da cultura. Então, não é aquela que fica no quadro, entendeu? Não, não, a cultura, ela é o que acontece a partir do momento que você bota o seu primeiro pé dentro do escritório, né? Se for presencial. Eu fiz recentemente uma entrevista presencial para o meu time lá no escritório. E aí, assim, a pessoa já foi recebida. E aí, tudo bom? Quer um Red Bull? Quer não sei o quê? Não, 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 eu fico sentada aqui. Aí ela sentou na entrada, enquanto eu terminava uma outra reunião, porque ele chegou um pouco antes, né? A gente preza muito por pontualidade. Sim, sim, sim. Então, eu estava terminando uma outra reunião para poder entrevistá-lo. E a primeira coisa que tem é um paredão, assim, com milhões de coisas aí de pitaco. Sejam prêmios, sejam coisas que a gente fez, tipo, a gente fez uma caneca, então a gente tem lá a nossa caneca, tem lá os itens dos grupos de afinidade, tem lá tudo. A gente fez agora, de comemoração de 6 anos, um álbum de figurinhas. Olha só que E legal. esse álbum de figurinhas, eu vou te mandar uma foto. Cada figurinha, veio a figurinha de número e tal, eram os colaboradores, por time. E quem mora remoto recebeu o álbum com as figurinhas para ser colada, mas quem estava no escritório recebeu figurinha repetida. Então tinha que trocar. Então o pessoal começou a ir mais pro escritório porque estava faltando figurinha. E quando a gente foi ver, tinha um criando planilha dizendo as que eu tenho repetida e as que eu estou precisando. Entre em contato no direct para dizer qual você tem e qual você quer, né? Então, assim, a pessoa ela vai olhando isso aí ela vê lá num paredão da entrada álbum de figurinha. Ela olha assim, por que que aqui tem uma shakeira? Por que que tem uma havaiana, né? O que que isso aqui quer dizer? E aí, quando ela começa a notar, eu já recebo a pessoa. Eu não digo para uma pessoa, por favor, mande ele entrar aqui na minha sala. Nem sala eu tenho, né? Começa daí. Eu vou lá, recebo, e aí, vamos fazer primeiro um tour aqui no escritório, né? Então, na medida que ele vai entrando, ele vai vendo, olha, o pessoal aqui tá com camisa de time. Olha, o pessoal aqui, a lixeira tem tipo, uma cesta de basquete colada na parede, para quando você for jogar no lixo, acertar a cesta, né? Então, ele diz assim, nossa, até o lixo. Eu falei, até o lixo. Aqui é saindo Até o lixo, eu acho ótimo. até o lixo. Aí eu, até o lixo. E aí depois esse menino foi embora, aí a minha recruiter liga, Elisa, ele tá desesperado pra entrar no hospital. Ele achava ia ser muito legal. Mas ele saiu daí querendo voltar amanhã. Aí eu falei, pois pode marcar uma entrevista que a gente vai fazer uma proposta pra ele, que eu também gostei dele. E ele Bacana começa isso. na semana que vem. Então, meus amigos, pessoas e culturas sustentam resultados de longo prazo, porque esse é o Sem grande dúvidas. lance. Não adianta fazer só uma açãozinha Não para adianta. deixar o pessoal empolgado e depois o mês virar e a coisa Não adianta. decair. Doutora Elisa, com os outros eu tenho que marcar 3 podcasts, com a senhora eu preciso marcar 10. Vamos para um bate-bola rápido. Manda. Uma frase que define liderança em ambiente de alta velocidade para você. Essa é muito boa. Eu acredito que liderar em alta velocidade é manter o farol aceso no meio da tempestade e ter clareza no propósito e flexibilidade no caminho. Se tiver que fugir, pegar pro lado a gente pega, mas a gente vai sempre chegar lá. E aí você vai mandar essa resposta para mim, eu vou botar aspas e botar o seu nomezinho lá no Instagram, porque Tá eu ótimo. amei, amei, É, amei. Um hábito diário que ajuda a manter o equilíbrio emocional, da Elisa. são as pausas. É ir tomar o sorvete, ir ali sentar e conversar, são as minhas pausas. Assim, óbvio que quando o dia permite, né?
mas sempre que dá, porque E é sem tanto culpa, é pausa sem totalmente culpa. sem culpa. Óbvio que eu não desonro o compromisso. Se eu tenho reunião, eu vou fazer a reunião, mas se eu tenho um horário, eu vou lá, depois eu compenso. Muito bem. Como você lida com decisões rápidas sem perder a clareza? O que é que está alinhado com o meu propósito de time, o que vai gerar algum tipo de aprendizado, mas que a minha curva de aprendizado não vai ser tão grande e financeiramente condizente com a minha realidade. Uau! Um sonho, doutora Elisa. Um sonho profissional, pessoal, Te peguei. me pegou mesmo. Eu me considero uma pessoa sonhadora. Eu me Eu consi também, eu também, eu me considero uma pessoa que eu vivo pelos meus sonhos, né, então eu também. tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos que envolvem família, eu quero um dia ter minha família, eu tenho sonhos profissionais de um dia eu quero chegar nesse patamar, né, um dia eu quero estar nesse canto. Mas acho que o meu maior sonho, assim, de vida é olhar para trás e me orgulhar de toda a minha trajetória. Um medo. Um medo. Pessoalmente, perder pessoas queridas. Profissionalmente, eu diria eu não diria que eu tenho um medo, assim, eu acho que se alguma coisa acontecer, eu sou muito certa, eu sou muito correta, então eu nunca diria: "Ah, entrar numa", eh, eu só tô lembrando o nome em inglês, entrar em uma situação que eu não deveria, porque eu sempre vou pesar muito. Então, eu acho que o medo seria que algo acontecesse comigo e que eu não pudesse talvez me explicar, que eu não pudesse que talvez as pessoas pensassem de mim uma coisa que não é verdade, pronto. Que as pessoas pensem de mim uma coisa que não é verdade, só por conta de fofoca ou outras coisas. Uhum. Uma dica rápida para líderes que querem engajar equipes em crescimento acelerado. Essa vai ser uma frasezinha bonita, mas transforme metas em histórias. Olha, gostei, explica mais. Era para ser rápido, mas eu gostei muito. É porque, assim, tudo não tem que ter um propósito, tudo não tem que ter um porquê. Então, eu vou transformar essa meta em uma história que eu vou contar lá na frente. Então, o que é que eu quero contar lá na frente? Eu quero contar o dia que a gente bateu um recorde, que a gente fez isso. A meta era bater o recorde. Mas qual é a história por trás desse recorde? Uau! Caracteriza uma pessoa com autoridade para você. O que é uma pessoa que tem autoridade? Para mim, é uma pessoa que tem conhecimento. Muito mais do que posição, muito mais do que qualquer outra coisa. É uma pessoa que tem conhecimento. Ela pode ter posição, mas que ela chegou lá pelo conhecimento dela. Então, hoje, eu admiro muito, trazendo aqui, por exemplo, uma mulher, a Cristina Junqueira. Na minha opinião, ela tem conhecimento, ela tem Uhum. autoridade e ela, mesmo assim, mantém a essência dela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, sou muito feliz com isso, num evento da Disney. Olha só. Eu fui para o evento da Disney chamado D23 em São Paulo, na época eu morava aqui, eu fui só para esse evento, Aham. que foi uma conferência anual sobre a Disney. Então era falar de filmes da Disney, coisa da Disney, não era business, Hum. era Disney Uhum. e Magic Kingdom. E a Cris Junqueira estava lá. Quando eu lembrei que eu era fã dela e que ela possivelmente estava lá, eu fui e entrei nos stories dela. Ela estava, tipo, num palco do lado do meu. Eu fui lá e eu encontrei com ela e conversei com ela. Então, putz, ela tem uma família, ela tem 4 filhos, ela tem conhecimento, ela tem autoridade, olha onde ela chegou, e mesmo assim ela é ela. Ela não deixa de ser ela. Sensacional, sensacional. Elisa, muito obrigada por você Eu amei, ter amei, amei, vindo. amei. Amei te ver. Também. Todos os seus sonhos vão se realizar, Amém, se porque Deus você é uma quiser. pessoa inspiradora, né? Eu admiro muito você e estou Recíproca é verdade. muito, muito feliz de ter você aqui comigo, Não, eu tô viu? muito, muito feliz. O convite, assim, eu fiquei lisonjeada. É um prazer estar aqui, enorme. Foi coisa boa. E se você gostou desse papo, inscreva-se no canal, registra lá o seu comentário e passa, né, compartilha esse vídeo com líderes que estão enfrentando esse desafio, que é trabalhar, gerir equipes em um ambiente altamente acelerado. Então, curta, compartilhe e
E acompanhe meu Instagram, porque eu vou lá publicar essa frase que a Elisa disse aqui, que ela vai compartilhar comigo, Na não é, hora. Elisa? Na hora. Pronto, gente, muito obrigada e até o próximo episódio do podcast Autoritar. Tchauzinho.